Você irá assistir agora Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção. Bom dia para você que está nos acompanhando aqui no Construção Dinâmica na TV, que será um especial sobre fundações, onde nós mostraremos 3 sistemas: o bate-estaca, hélice contínua e uma super novidade mundial da Bauer, também com hélice, porém com deslocamento de solo. E dando continuidade aos 2 últimos programas apresentados, nós mostraremos o processo de fabricação dos pisos intertravados e blocos de concreto da Gaita. Sérgio, explica para o nosso amigo o que é o sistema bate-estaca. É um tipo de fundação bastante utilizado em terrenos onde você tem um lençol freático muito superficial. O nível de água está muito na superfície. Se a gente fizer um buraco nesse terreno para encher de concreto e colocar uma armadura, ele vai encher de água, o que dificulta a fundação. Então, nesse caso, foi optado por estaca cravada, que é esse tipo de estaca que vocês estão vendo. Essas estacas, elas são protendidas, elas são produzidas na Marna, aqui em Pinhais, vêm para cá depois da cura e elas vão ser cravadas. A carga que cada estaca vai receber depende do tamanho dela, da dimensão. Quanto maior a estaca, mais carga ela vai absorver. O que nós vimos eles fazendo ali, primeiro ele está posicionando a torre. Quando é feita a locação, cada estaca recebe um piquete com uma numeração. O bate-estaca ele chega em cima daquela estaca, posiciona a torre de cravação, pruma a torre, porque essa estaca ela vai entrar uma em cima da outra e vai entrar no solo abaixo. Se essa torre estiver fora de prumo, ela começa numa posição e a parte de baixo sai em outra. O prumo da torre tem que estar perfeito. Ele puxa a estaca, posiciona ela no lugar e começa a cravação. E ele vai dando pancadas. O peso que é dado naquela estaca, aquele suporte metálico, aquela massa que tem ali que vai batendo na cabeça de estaca, pesa 2.000 quilos, são 2 toneladas. E ele bate de acordo com a estaca ou com o terreno. Isso varia de 70, 80 centímetros até 1 metro de altura. Então são 2 toneladas caindo de 1 metro direto na estaca e dando a pancada. Com isso a estaca vai penetrando no solo. E ele vai fazendo isso até chegar no final. Encostou, ele coloca uma cabeça metálica, pega outra estaca, coloca em cima e continua cravando. A de cima vai empurrando a de baixo. E ele vai fazer isso até a hora que a estaca denega. O que é isso? É a hora que ela não afunda mais. Ele vai dar 10 pancadas em cima da cabeça da estaca e ela não vai cravar mais. Ela pode até cravar às vezes 1 centímetro, 2 centímetros, até 5 centímetros é aceitável. Quando deu essa medida, para a cravação e ela fica com essa cabeça para fora, que é o que vocês estão vendo. Depois esse concreto é quebrado e vai ficar só a armadura exposta para compor no bloco. A gente acha que ele vai batendo até que ele encontra uma pedra ou um terreno muito firme lá embaixo para ela apoiar de topo. Não é isso. A estaca, ela tem a sua consolidação e a sua transmissão de carga por solo por um que a gente chama de atrito lateral. É como se você segurasse na lateral a estaca e aí você não consegue mais fazer força. De topo ela suporta muito pouca carga. Por isso que estacas para cargas maiores elas são com diâmetro maior, que é justamente para você ter uma área lateral de atrito muito maior. A transmissão de carga do pilar depois que vai passar para o solo é feita assim, por atrito lateral. Isso é uma estaca cravada. E agora nós vamos lá com o engenheiro Vladimir no Conjunto Residencial IP para mostrar a base dos pisos, caixarias e o sistema de fundação hélice contínua. Desde o início, depois da aprovação dos projetos, até a parte do piso, né, que seria a nossa base dos nossos blocos aí. Nós estamos aqui no sítio cercado, no Osternac. Essa obra aqui são 736 apartamentos, 46 prédios e a gente tem um prazo de 1 ano aí, a gente está iniciando o serviço, temos um prazo de 1 ano para entregar essas obras aqui. Então nós estamos chegando aqui que está praticamente cru, está no início. Como vocês estão vendo as imagens, ali o terreno do jeito que eles compraram. Então o primeiro processo qual que é? É fazer a terraplanagem, isso? Isso, a gente faz primeiro a terraplanagem, locação do terreno, os gabaritos dos blocos, locação dos cantos dos blocos, dos gabaritos, locação de estaca e aí faz a fundação desses blocos aí. Dependendo do terreno, né, dependendo da situação, da sondagem que é feita, define o tipo de fundação. Uma estaca escavada ou se ela é uma estaca pré-moldada ou se vai ser fundação hélice contínua. Se você não sabe o que é fundação hélice contínua, no nosso quadro Curiosidades Interessantes nós vamos mostrar o processo de fundação de hélice contínua.
Interessantíssimo, porque normalmente você vê aquela broca normal, eles tiram a terra, depois eles colocam a armadura, né? E o concreto ou o famoso bate-estaca, né? É isso aí mesmo. Estaca escavada ou hélice contínua, depois de feito os furos concretados, a gente coloca a armadura, posicionando no centro das vigas, né? Aí a gente entra com a parte de viga baldrame, faz toda a preparação, escavação de valas para viga baldrame, aí entra com a parte de forma, né? De viga baldrame, faz toda a preparação da forma, do fundo dessa viga, aí a gente tem as centrais de aço, monta todo, o aço vem cortado e dobrado, a gente faz a montagem dessas armaduras e coloca a armadura dentro da forma, com os espaçadores, tudo dentro das normas, né? Depois de feito isso, concreta-se o baldrame, desforma, faz toda a parte de encalamento hidráulico e elétrico, o aterro, faz a parte de impermeabilização de viga. Depois de feito esse aterro, a gente põe uma camada de brita, lona e faz a armadura, porque esse nosso piso, na realidade, Reinhold, ele é uma laje. Exatamente. Então, a gente não compacta, faz a compactação, mas ele fica uma laje praticamente, e o nosso piso é uma laje. Você fazendo ou não fazendo a compactação não interessa, se o terreno ceder, a laje vai ficar ali com você para sempre. Ela é uma laje. E aí, depois de feito esse piso, aí a gente começa a alvenaria e sobe os prédios. Como vocês estão vendo nas imagens, o rapaz com a bailarina deixa tudo lisinho, bonitinho. Daí, em função disso, começa a alvenaria estrutural. Daí é o processo que vocês já estão vendo continuamente. E depois, como nós já mostramos em vários programas, várias etapas, aí, os assentamentos do bloco, os embolsos. Então nós vamos fazer o seguinte, iniciamos o programa aqui, após o comercial, para você que está desempregado ou quer melhorar a sua situação financeira, tem experiência ou não tenha, trabalha ou não trabalha na construção civil, tem várias oportunidades de empregos. Isso você vai saber após o nosso primeiro intervalo de comerciais. Nós já voltamos. Construção dinâmica na TV. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Tem vaga para pintor? Em várias cidades de Santa Catarina. E se a pessoa que estiver interessado, que procure nós no centro de treinamento. A partir dali a gente vê se a pessoa tem disponibilidade de viagem, faz os treinamentos necessários e encaminha para as obras daqui de Santa Catarina. É aqui que a gente precisa. Então tem várias vagas para pintores. Precisa ser pintor experiente? Se tiver experiente, bom. Se tiver pouca experiência, a gente faz o treinamento necessário, né? E manda ele para a obra treinado. A partir de que ele é bem treinado, ele aprende bem, a gente faz a avaliação nele, começa a entrar na produção e com certeza ele vai ter o seu salário que ele merece, precisa e garantido. Então é isso que vocês viram, gente, que o João falou aqui. Aqui na Citar Engenharia, se você já tem experiência, você já encaixa como profissional. Se você não tem, você vai receber treinamento para isso e vai se tornar um profissional. E o melhor, você vai ganhar dinheiro. Eu não vi até agora, em todo o sul do Brasil, uma empresa que paga tão bem quanto a Citar Engenharia. Se você trabalha em outra profissão, tem uma outra profissão e está querendo dar uma melhoradinha na sua vida, melhorar um pouquinho a qualidade de vida da sua família, liga para esse número que está aparecendo no vídeo, marque uma entrevista. Tendo experiência ou não tendo experiência, você tem emprego. E não é só vaga para pintores. A Citar Engenharia precisa de gente para trabalhar como pedreiro, como ajudante, como carpinteiro e vários outros empregos. Para você saber das vagas disponíveis, liga nesse telefone que está aparecendo no vídeo e confirme quais são as oportunidades que nós temos para você. Venha trabalhar com a gente na Citar Engenharia. Curiosidades interessantes, construção dinâmica na TV. Nós iremos falar de fundação. Quando você pensa em fundação, aquele buraco normal que você cava, joga o ferro, o concreto ou bate-estaca. Aqui no caso eles estão usando hélice contínua. Vladimir, como que é esse sistema de hélice contínua? Consiste em você fazer a escavação com o trado da profundidade pedida em projeto. Depois desse projeto, o operador da máquina, ele verifica a estaca que ele vai furar, a profundidade dela e começa o trabalho de perfuração. E ele vai observando o torque dessa máquina, né? Se a profundidade pedida no projeto dá o torque necessário para que isso, ou seja, seria praticamente a nega, né, de uma estaca cravada. Dando esse torque esperado, a profundidade que está pedindo em projeto, começa a lançar o concreto. Embaixo tem um dispositivo que é uma tampa. A partir do momento que o concreto bate nessa tampa, ela se abre e aí começa a ser retirado o trado, tudo acompanhado por uma sonda, né? E o operador acompanha pelo computador, vê se dá algum problema na estaca, se o concreto fica bem concretado, né? Não tem nenhuma falha, nada. Então essa sonda faz com que a gente tenha uma garantia da concretagem da estaca. Aqui já foi feita a profundidade recomendada, já foi colocado o concreto e já a armadura, né? Isso, essa armadura
armadura já está posicionada. Essa armadura é colocada depois? Depois, isso. Depois que joga o concreto. Sacou, jogou concreto, aí vem, limpa-se ao redor, né? Sim. E coloca, posiciona a armadura no eixo das vigas, né? Esse sistema hélice contínua eles usam justamente em locais que o terreno tem muita água. Onde o lençol é muito alto, né? Onde o sistema convencional ele acaba fechando, né, essa fundação, não tendo condições de fazer a escavação e ter uma garantia da fundação. Então a gente utiliza esse que é garantido. O trado é enorme, é uma máquina enorme. O pessoal da cimenteira com a bomba é tudo trabalho em conjunto. Tudo em conjunto, exatamente. O pessoal vem com o concreto, já coloca na bomba e essa bomba bombeia para a parte de cima do trado, injetando esse concreto lá no fundo da fundação. E agora você saberá a última novidade em fundações no mundo. Lançamentos e novidades Construção Dinâmica na TV. Eu tô aqui com o Martin da Bauer, trouxe uma máquina gigante para cá. Martin, a gente já viu algumas técnicas de fundação, uma escavada, estaca cravada, estaca hélice contínua. Agora você trouxe uma máquina diferente para cá, né? Sim, exatamente. A Bauer é uma companhia alemã. Nós temos o produto vanguardista, a hélice que se chama Full Displacement Piling em inglês e que se chama em português seria deslocamento de solo. Esse sistema funciona com a escavação, ele vai deslocando o solo enquanto vai descendo até atingir a profundidade necessária. No momento que atinge a profundidade que foi prevista, o entulho é empurrado para as paredes, então não tem entulho, não sobe, não precisa transportar nada, não tem essa desvantagem de caminhões transportando entulho. O trado fica embaixo, a máquina desacopla em cima, dá uma marcha ré, coloca a armação dentro do trado e aí que vem a tecnologia alemã, ele abre a tampa embaixo do trado, a armação já está dentro e aí com os tubos de concreto, o concreto é injetado dentro do trado e aí vai subindo, tirando o trado e já concretando. Concretado, com a armação dentro, tá pronto, tá feito a sua estaca. Gente, isso é um sistema fantástico. Ao contrário do que muita gente pensa, quando a gente faz uma estaca, a maioria das pessoas acha que tem que ir lá no fundo para pegar de topo. E não é isso. A fundação, na verdade, é o quê? Você tem uma pressão lateral. É aqui que segura a estaca. Esse teu sistema, ele não tira o solo, ele espreme. Exatamente. O que significa? Fica uma parede mais sólida, mais estável e depois quando retira o trado, está pronto, com a armação dentro, com o concreto dentro. Ele abre a tampa embaixo, a tampinha fica, aumenta a resistência da estaca e é muito mais rápido. Do que envolve esse processo, é muito mais rápido e sem uso de máquinas auxiliares, né? O concreto já está dentro, a armação está dentro. O que se vê no Brasil é a dificuldade de colocar a armação dentro quando já está concretado. Uma porcentagem grande da armação fica para fora, aí tem que serrar a armação, tem que dar um jeito. Não, e aí fica a armação completa, 100% dentro do escavado. É, porque não vai ter a imersão que normalmente estaca a hélice, concreta, tira o trado, aí o concreto muito mole para você poder descer a armadura. Nesse caso pode ser um concreto convencional. Exatamente. Aí para acertar a mistura do concreto, quase nunca se acerta no ponto de colocar a armação toda dentro. E assim não, a armação vai completamente 100% está dentro. Então uma coisa perfeita, vamos dizer, perto do perfeito. Isso é tecnologia. O pessoal que trabalha com fundação, para fazer um contato com vocês, como é que é? Agora aproveita e faz a tua propaganda. Tá bom, exatamente. Esse é o momento que eu estava esperando. Agora estamos abrindo a filial da Bauer aqui no Brasil, que vai chamar Bauer Brasil. Vamos estar em São Paulo, com o nosso escritório em São Paulo, e vamos ter aqui peças de reposição, assistência pós-venda vai estar aqui baseada no Brasil. Agora estamos aqui com o pé no Brasil a partir do dia 1º de novembro de 2011. Muito obrigado. Vamos crescer junto com a Bauer, programa Construção Dinâmica na TV. Então está aí, mostramos 3 sistemas de fundações, desde o bate-estaca até essa última tecnologia da Bauer, o deslocamento de solo. E dando continuidade aos nossos 2 últimos programas, daqui para frente você verá o processo de fabricação de pisos intertravados e de blocos de concretos da GAI. Tentar explicar bem no passo a passo, desde a chegada das matérias-primas. Nós já vimos lá no laboratório como é a seleção e a classificação dos materiais. O material chega descarregado nas baias, né, para armazenamento. É ensaiado, como a gente viu no laboratório. São carregados por pás carregadeiras que levam até os silos, né, onde que são dosados os materiais. Desses silos eles têm balanças, onde que é pesado os materiais. Então ele tem um computador, uma CLP, onde você coloca as quantidades de cada material que você quer, conforme foi feito no laboratório, conforme no laboratório você desenvolveu ali. X quilos de areia, Y quilos de pó de pedra e Z quilos de areia fina. Ele é pesado, né? Ele cai numa correia
e cai numa caixa, que é um skip, sobem até o misturador onde cai os agregados, o cimento já está pesado, aguardando ser dosado também no misturador, a água e aditivo também já estão prontos para ser dosado no misturador. Tudo isso já é programável antecipadamente. A hora que começa a pesar os agregados, a água já está na dosagem certa, aguardando, o cimento está na dosagem certa, aguardando, e o aditivo também. A máquina faz tudo sozinha, faz tudo sozinha, é tudo automatizado, ninguém coloca a mão em nada. Com esse processo a gente consegue um processo mais rigoroso, mais padrão. Desvio padrão mais baixo. Um desvio padrão mais baixo. Esse misturador não é uma betoneira normal. É totalmente diferente. É um misturador grande, cabe quase 2 cúbicos de concreto. Ele fica com eixo horizontal, ele fica... As pás vão fazendo a mistura. Vão fazendo a mistura na horizontal. Isso que vocês estão vendo nas imagens é concreto. Um concreto seco, com baixo teor de água. Mas é composto de cimento, de areia, de brie, tudo igualzinho o outro. Isso. Só que ele é um concreto bem mais seco. Né? Um concreto plástico, né? Por isso que tem que ser esse misturador. Então a umidade atingiu o que precisa, se não atingiu ele dosa mais um pouco de água, mais um pouco de aditivo. O controle de água é eletrônico também. Eletrônico também, não tem nada manual. O processo inteiro é automatizado, né? Na hora que o concreto está pronto, ele segue para a máquina. Por esteira transportadora também. Cai num silo e a máquina vai moldando as peças e vai saindo na chapa. Máquina vibroprensa, o que acontece? Ela entra o concreto pronto nela, ela molda nas formas, né? Ela é uma forma fixa, não é um monte de forminha, como aqueles materiais rudimentares, lajota, aquilo de lá, não tem nada a ver com aquele mesmo processo. Então entra nas formas, ele é vibroprensado, então ele vibra, prensa e o material sai. Então por isso que a gente consegue ter alta resistência nesses materiais, né? A energia de compactação do paver é bem maior do que no bloco. É mais fácil você encher uma forma de bloco do que uma forma de paver. Essa compactação é em torno de 30 a 35 toneladas. O pistão ele vai fazer uma força de 35 toneladas em cima do material para ter essa compactação ótima, esse material bem compactado. Por isso que proporciona essa compactação, esse grau de qualidade que você tem aqui. E essa resistência até elevada, né? Os padrões normal que você tem concreto usinado, você vai até 30, 35 MPa. Baixo do piso intertravado é 35 MPa, né? Isso é o menor, é o mais fraquinho, 35 MPa, que equivale mais ou menos a 350 quilos em 1 centímetro quadrado. Da máquina, daí libera a forma. Isso, né? As chapas vão saindo com as peças moldadas em cima, né? Ela faz em torno de 4,5 ciclos por minuto. 27 peças? 27 peças por minuto essa máquina tem a capacidade de produção. Ela entra numa gaiola com prateleiras, né? Ela entra nessas prateleiras, vai entrando para dentro da câmera. Então é como se fosse um circuito fechado. Cada gaiola que entra dentro da câmera, sai uma com 24 horas com ela curada. É uma linha de montagem? É uma linha de montagem. Então entrou uma gaiola, sai outra? Sai uma, isso. Entra uma com o bloco recém-moldado, sai uma com o bloco moldado, com o bloco pronto. Você tem vapor ali ou é o próprio carro? Ele é com câmara de cura, né? Com caldeira. Então o vapor, né? Então ele tem uma temperatura um pouco elevada, em torno de 60 graus, e onde que o bloco ele tem aquele processo de cura acelerado, né? Ela entra para dentro da estufa, só que como é um trenzinho, então ela é contínua. Então a hora que entra um vagãozinho, sai outro vagão com o bloco curado. O bloco já está pronto, já está com 24 horas, já está com a cura adequada para colocar no pallet. O bloco já vai saindo, vai para o pallet que vem para o estoque. Um processo contínuo, é uma linha de montagem e totalmente automatizado. Isso é um robô. É um robô, tudo robô, na verdade é tudo robotizado, né? Ninguém mete a mão em nada. Tudo controlado por CLP, né? Tudo computadorizado. Acompanhando a evolução da construção civil no Brasil, a GAI produz pisos intertravados de altíssima resistência para a pavimentação. E o que há de melhor da tecnologia na fabricação de blocos de concretos e diversos complementos para a alvenaria estrutural. GAI, produzindo produtos de tecnologia, de alta resistência e de muita qualidade para a construção civil. Nosso pátio já é grande, tem em torno de 60 mil metros quadrados e a gente não consegue colocar mais que 2, 3 dias de produção dentro do pátio. Ele já tem um pátio grande, mas a demanda é muito maior do que isso. O cimento tem uma curva de cura, vamos dizer assim, do seu início até o seu final, já está liberado, de 28 dias. Não quer dizer que ele pare por aí, ele continua crescendo com o passar do tempo. Cimento e água nunca para, sempre vai crescer a resistência. Só que em determinados momentos você precisa acelerar isso. Um dos meios que pode se usar é com aditivos. Um aditivo para acelerar cura, para acelerar a pega, é cloreto, é sal. Só que o sal em contato com a armadura já vai dar problema. Não é o seu caso aqui, porque você tem bloco. Não vai aço, não vai tua peça não é armada, não tem, até poderia utilizar. Um processo mais eficaz e mais natural é o da cura a vapor. Você levanta a temperatura do teu concreto, faz com que ele chegue a 60, 70 graus. Isso faz com que o cimento cristalize, endureça mais rapidamente. As moléculas se grudam, né? E exatamente, começa o processo
processo de cristalização e isso é acelerado, bem acelerado. E é mais ou menos isso que você falou. Você consegue resistência em 7 dias que você levaria 28 para poder entregar o material. Para poder entregar o material que está de acordo com o que você vendeu. Vendeu um bloco de 8 MPa, tem que estar no mínimo com 8 MPa. Ainda que a gente tenha uma margem de segurança, pelo menos para entregar, então, se o bloco é de 8 MPa, seu bloco tem que sair do pátio com 1 MPa a mais. Então se o bloco é de 8 MPa, ele só sai depois que o resultado do ensaio deu 9. Porque você não rompe todas as peças, é um lote. É um lote, então de um lote de 15 mil peças a gente pega 6 amostras. De um universo de 15 mil, você pegou uma amostra? 6 amostras. Como o teu processo é todo automatizado, todo eletrônico, todo robotizado, quer dizer que isso é bem viável, assim, esse número. Um detalhe que eu queria falar da cura a vapor é o seguinte, às vezes as pessoas acham que é só jogar vapor dentro, compra uma caldeira e pronto, né? Monta uma estufa. Temperatura, né? O processo de cura a vapor, ele tem que ter início, meio e fim. Você entra com a peça numa zona mais fria, vai aquecendo ela aos poucos, passa pelo pico de 70 graus e vai esfriando aos poucos. Jamais você pode dar choque térmico. Tirou a peça, tá 20 graus, jogou no vapor, 70 graus e tirou de novo para 20 graus. Fissurou a peça, perdeu. Ele vai perder a resistência, ele vai esfarelar, ele não vai dar problema, né? O caso da câmera que funciona assim, ele vai entrando, vai indo em sentido da temperatura, passa pela temperatura alta e vai esfriando para sair mais fria lá na ponta. Esse processo ele tem 24 horas, né? 24 horas, por isso as 24 horas. Jamais dê choque térmico nas peças, senão não vai funcionar. Qualquer tipo de concreto dando choque térmico nele, ele vai dar problema. Vai fissurar. Vai dar trincas. Fez a cura, a peça saiu, vai para o estoque no pátio. Vai para o estoque no pátio. Está curando, o laboratório começa a romper, o lote X está aprovado, o caminhão começa a carregar e vai para a obra. Tudo é paletizado? Tudo paletizado. E você coloca um filme. Isso, na verdade ele tem um filme stretch, né? Ele passa para proteger o pallet, é onde vai uma etiqueta que é a rastreabilidade do material. Nessa etiqueta ela diz a data de fabricação, o lote, a classe, que é bem importante, a classe A, B ou C, né? A resistência, para o material chegar na obra, o engenheiro, o mestre de obra, o almoxarife, seja quem for, pegar o material, esse material eu vou aplicar X lugar. Então ele sabe onde que ele vai colocar esse material. Você faz análise de todo agregado que entra, faz análise durante o processo, faz análise no final do processo, libera o lote, tira a peça, manda para o laboratório particular e ainda vai com uma etiqueta de rastreabilidade. Quer dizer, no seu caso, na GAI, não existe dúvida nenhuma do material. O produto só sai daqui depois de extremamente aprovado. Isso. Até porque você tem o selo da BCP, né? É isso, a gente tem auditorias internas dentro da fábrica que a gente tem que estar com esse processo todo afinado e até garantindo a qualidade do material que vai para o cliente, né? Tudo sai da fábrica paletizado? Paletizado, não sai nenhum material que tem que carregar na mão, nada. Então o material sai paletizado porque ele vai ser descarregado na obra paletizado com o Munk, né? Do jeito que o material é carregado com empilhadeira, o Munk tem um garfo, um gancho que descarrega os pallets, então do jeito que vocês estão vendo aqui, o pallet pronto, ele vai chegar na obra nesse mesmo estado, né? Isso que garante, não trinca nas peças, canto vivo, não tem aquela história de cantinho quebrado, aquele material que você vai colocar à vista, que vai ficar aquele material feio, com os cantos quebrados, então é um material perfeito, né? Aí vocês fazem esse serviço, vocês descarregam na obra? Descarrega na obra. Colocando no andar? Colocando no andar. Esse é um serviço que você faz? Isso, a GAI faz, tem os caminhões já apropriados para isso, né? Com Munk, com gancho, Munk grande e tudo, para conseguir colocar até a quarta laje. Vocês não precisam nem se preocupar com isso. A GAI leva o produto para você, entrega na sua obra e não joga lá no chão. Isso. Né? Não é, ou você tem que descarregar manualmente. Ela coloca em cima da laje, lá onde você vai utilizar. O material, né? Dando condições para o caminhão chegar até o local, ele coloca onde você precisar. Até quantos andares? Até quatro pavimentos. Quatro pavimentos. Por que todos esses detalhes? A certificação, muita gente tem um conceito errado. Vou lá, eu consigo um selo, né? Um selo de certificação. Pode ser de um laboratório internacional ou nacional. A pessoa acha que botou o selo ali, está certificado. Não, você tem um monte de normas, um monte de regras que você tem que seguir para você manter esse selo, né? É bonito você conseguir o selo. Agora, você perder o selo fica feio, né? Então você tem que seguir meio à risca para não ter problemas. Não é que se tiver uma não conformidade você vai perder, mas você tem um tempo que... Você tem uma regra e você tem um tempo também para o que tiver errado para você regularizar, né? Essa questão da certificação é muito importante. E em breve, você que está nos assistindo só vai comprar produtos que tenham um selo de certificação para você ter certeza do que você está comprando. Desde bloco de concreto,
concreto, até agregados que você vai usar na obra, brita, areia, isso também, todos esses materiais hoje em dia já existe algum tipo de certificação que está sendo enquadrado, né? Qualquer material que você vai usar na construção civil tem que ser certificado, né? Quando a gente pensa em bloco de concreto ou em pisos retangulares, mais conhecido como paver, é claro, você vai lembrar da melhor empresa, a GAI. Lá você encontra confiabilidade e tradição. E o paver está na moda agora, né? Por ele não ser antiderrapante, tem uma boa qualidade, compressão, absorção, ele não gasta, né? É um paver de qualidade que tem o selo da BCP como o nosso, bem fabricado, um material bonito. E a gente tem também diversos tamanhos. Espessuras, tem esse daqui, por exemplo, é um paver para passeio, de pedestre, carro leve. Tem o de 8 centímetros, que é para caminhão, carreta, né? E tem o de 10 centímetros, que é para pátio de posto. E tem vários formatos, né? Isso, tem o retangular e tem o 16 faces. E temos também o concregrama, que é um piso com os 2 furos para absorção de água no solo, né? Que é ecologicamente correto. Ecologicamente correto. Eu tinha uma dúvida, depois na última vez que nós conversamos você me esclareceu. E o pessoal também tem essa dúvida, mas vou plantar grama ali. Vai ser uma dificuldade para cortar? Engano, é mais fácil. Bem mais fácil. E vamos falar um pouquinho de bloco. Quais os formatos que você vende para as construtoras? Toda a linha de bloco de concreto, toda a linha de pavimentação. Onde a gente está aqui no Nichelle, eles representam toda essa gama de produtos nossos. E aqui na Nichelle, você que vai usar pouca quantidade, vai fazer um passeio para pedestre, para entrada de carro, uma coisa assim você encontra aqui no Nichelle. Um barracão, um pequeno barracão, uma parede dentro de casa. Toda essa gama de produtos você encontra aqui na Nichelle. Tanto aqui na Francisco de Rosso como na Nicola Pelada. Porque a GAI, se você for consumidor, não vende direto. Ela só vende para grandes construtoras e para os materiais de construção. Então, se você também é um material de construção, pode entrar em contato com a GAI. Qual é o telefone? 41-3265-6919. Ferro e aço da Belgo ArcelorMittal você encontra na Cidade do Aço. Vergalhões, malha para pisos e lajes, treliças, arames, pregos e estribos prontos. Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. Cada modelo disso daqui é uma forma diferente, é um molde diferente, é um processo diferente, um traço diferente. A máquina é a mesma. A máquina é a mesma. Aquele pessoal curioso que imagina fazer um negócio desse, não é bem assim. Não, é bem complicado. Tem que ter muita ciência, muita tecnologia para você poder chegar nisso. Não é de um dia para o outro, você leva um bom tempo, conseguir desenvolver um produto de boa qualidade, né? Eu acho que com relação à qualidade, não precisa a gente falar nada. Né? Nosso telespectador viu o processo, viu no laboratório, tem o selo da BCP, existem outros fiscais, outros órgãos de fiscalização. Então, com relação à qualidade, é indiscutível. Indiscutível. Com relação a preços, eu garanto para vocês que a GAI tem preço de mercado. Embora te ofereça toda essa segurança, todos esses critérios, sabe? Tudo isso que eles fazem com tanto carinho, com tanto cuidado para vocês, tem um preço muito competitivo, tem um preço de mercado. Se não fosse assim, vocês não seriam líderes mercado, né? Como são. A gente está à disposição de vocês, do programa e até dos telespectadores. Pode entrar no site www.gai.com.br, né? Ou telefone para cá. Qual é o telefone? É 41-3265-6919. Muito obrigado pela audiência e na semana que vem mais novidades para vocês aqui no seu programa Construção Dinâmica na TV. Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção. Natureza, locais paradisíacos, alegria e muitas pescarias você vê aos domingos às 9h30 da manhã aqui na Band. Pesca Dinâmica, o programa de pesca feito para você. E tá aqui o lixo!